Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo de Explicando GOT para meu namorado. Hoje vamos falar sobre o que eu considero um dos mistérios mais interessantes do quinto livro, que é o assassinato do pequeno Walter. E a partir dessa análise, nós vamos falar um pouquinho sobre o que eu considero um dos finais plausíveis para a casa Frey. Mas, primeiro, alguns esclarecimentos. Eu sei que alguns de vocês não conseguiram ainda chegar até o fim do quinto livro ou mesmo lerem a série, apenas acompanhando a série televisiva. Então, como o arco do pequeno e do grande Walter foi totalmente obliterado da série da HBO, eu acho melhor fazer alguns pequenos esclarecimentos antes de prosseguir no mistério. Então, quem é pequeno e grande Walter? Bem, como vocês podem presumir pelo nome das criaturas, eles são parentes do infame Walder Frey. No caso, são netos deles. E foram para Winterfell como parte do acordo entre o patriarca e os Stark. E lá começaram a ser criados junto com o Bran, o príncipe herdeiro do Robb na época, e o pequeno Rico. Bem, estando em Winterfell, eles testemunharam a invasão dos Nascidos do Ferro, liderados pelo Theon, a subsequente traição do Theon pelo Ramsay e a sua prisão e viagem até Forte do Pavor, onde os garotos também foram levados pelo Ramsay, tornando-se seus escudeiros. Ainda nessa situação, eles foram para Winterfell com Ramsay com preparação para a batalha contra os Stannis. Bem, uma vez em Winterfell, eles são isolados do mundo exterior por uma forte nevasca que literalmente deixa a todos cegos para qualquer aproximação dos Stannis. Um dos personagens até fala nesse momento que os exércitos dos Stannis podiam estar literalmente do lado de Winterfell, que eles não iam ver. Não dava, é a chamada cegueira branca. Simplesmente não dava. E a atmosfera já está tensa, né? Porque entre o segundo livro, quando os Walters são enviados para Winterfell, e o quinto livro, quando o pequeno Walder morre, aconteceu o mais infame de tudo que já aconteceu nos livros, que foi o Casamento Vermelho. E desde isso, os Frey são escória de Stannis. O nome próprio deles é um xingamento, então eles não estão de acordo pelas forças nortistas. Então, presos pela nevasca, esperando o exército inimigo chegar, e ainda com uma atmosfera tensa de relações entre os sulistas e os nortistas, começam a ocorrer assassinatos em Winterfell. Primeiro é um soldado Roswell, depois é um escudeiro de Aenys Frey e em seguida um arqueiro Flint. 3 assassinatos em 3 dias. Bem, como é uma consequência óbvia, a atmosfera fica mais tensa ainda e todos começam a se acusar. Nesse momento que eles estão discutindo no grande salão, entra um homem com o grande Walder coberto de sangue em estado de choque. O homem está carregando o corpo do pequeno Walder. Um corpo que foi ferido brutalmente, como se fosse um animal, pela descrição do Theon da situação. Bem, os Frey imediatamente acusam o Remy Manderley. Por que ele é imediatamente acusado? Porque o Manderley, ele tem uma fortíssima animosidade com os Frey, tanto pelos eventos do Casamento Vermelho, como todo Stannis, tanto pelo fato que foram 3 irmãos Frey os encarregados de trazer de volta para ele o corpo de um filho que tinha sido mantido refém pelos Lannister em Porto Real. Aí o Manderley se defende, não tinha sido ele. Embora talvez tivesse sido melhor, né? Porque aí pequeno Walder foi poupado de ter sido Frey na idade adulta. Aí a porrada quebra, 3 homens Freys morrem, 6 Manderleys também. A atmosfera já estava ruim, fica
péssima. Em Winterfell ninguém mais se entende. E o Roose não tem alternativa a não ser mandar tanto os Freys quanto os Manderly para fora para lutar com o exército de Stannis quando o cara chegar. Bem, eu não acho que tenha sido o Manderly o responsável pela morte do pequeno Valder, porque não faz muito sentido na história e nem combina com a personalidade do cara. Porque assim, o Manderly, a gente já percebeu que ele tem uma imagem exterior de um glutão, um cara mais sociável, tal, extrovertido, mas na verdade é uma pessoa bem mais calculista e fria, assim, internamente, pelo menos no ponto de vista das armações. Então, a gente testemunhou uma faceta disso quando a gente leu sobre as negociações dele com a mão do rei do Stannis, para que o cara fosse feito de morto, uma cabeça fingida fosse colocada nos muros de Porto Branco para agradar os Lannister, enquanto na verdade o Davos iria para Escagos para resgatar o Rickon, que estava lá naquela ilha de canibais. Se o Davos fizesse isso, o Manderly ele dobraria o joelho ao Stannis. Bem, e também há outras pequenas armações que a gente vê indiretamente o Manderly comentando sobre, né? Então, uma morte dessas aberta não combina muito com o jeito dele de agir. Outro possível assassino para o pequeno Valder é o próprio Ramsay. Em princípio, isso parece contraproducente, porque o pequeno Valder é escudeiro do Ramsay e, além disso, idolatrava o cara. Na verdade, estava começando a aparecer com o Ramsay. Mas faz sentido se você pensar que, como testemunha da traição do Ramsay em relação ao Theon, o pequeno Valder ele também testemunhou aquela procura pelo Bran e pelo Rickon e o posterior assassinato de duas crianças para passar pelos príncipes de Winterfell. Então, na verdade, o pequeno Valder é uma testemunha, né, dos malfeitos do Ramsay. Uma testemunha que muito provavelmente é um espião a favor dos Frey, tendo em vista que a sua própria irmã, a Valda, como esposa do Roose, é uma candidata a ser a próxima rainha do norte. E os Freys não querem que nada atrapalhe a ascensão dela, muito mais um bastardo como Ramsay. Outro possível candidato à identidade de assassino é o Mance, disfarçado como Abel, e suas esposas de lança, que é as 6 que os acompanharam. O Theon pergunta isso para elas e elas negam totalmente. Em princípio, eu acredito, porque também não faz muito sentido eles se exporem dessa forma, tendo em vista que a missão deles lá é outra. Então, o único candidato mais forte para o assassinato do pequeno Valder é o Ramsay. E eu até acreditaria nisso, combinaria com o Ramsay assassinar brutalmente o garoto, né? Até falam que esse é o estilo mesmo de luta dele, lutar como um açougueiro e esfaquear o seu adversário como um animal, como fosse um animal. Se todas as pistas não apontassem para outra pessoa, essa pessoa é ninguém mais, ninguém menos do que o grande Valder, o próprio primo da vítima. Vamos examinar as evidências. Antes de falar sobre os próprios eventos cercando o pequeno e grande Valder, nós temos que examinar um pouco a personalidade do grande Valder. E bem, primeiramente, ele é neto do Valder Frey pela sua 4ª esposa, enquanto o pequeno Valder, ele é neto do Valder Frey pela 3ª esposa. Então, tecnicamente, na linha de sucessão, o pequeno Valder está à frente do grande Valder, como é dito aqui. Apesar do nome, pequeno Valder é alto e troncudo, com uma cara vermelha e uma grande barriga redonda.
Já Grande Valder tinha feições rigorosas, era magro e 15 centímetros mais baixo. Ele é 52 dias mais velho que eu, explicou o pequeno Valder. E por isso, a princípio, era maior, mas eu cresci mais depressa. Nós somos primos, não irmãos, acrescentou o Grande Valder, o menor. Eu sou Walter, filho de Janus. Meu pai é filho de Lord Valder e de sua quarta esposa. Ele é Valder, filho de Merritt. A avó dele é a terceira esposa de Lord Valder, a Crewell. Ele está na minha frente na linha de sucessão, apesar de ser mais velho. Só por 52 dias, retrucou o pequeno Valder. Nenhum de nós jamais ficará com as gêmeas, seu estúpido. Eu ficarei, declarou o Grande Valder. Então, apesar de ambos estarem bem distantes da linha acessória, que é um assunto que a gente vai falar mais adiante do vídeo, o Grande Valder, ele claramente tem algum tipo de ambição em relação a gêmeos. Mas, né, pode ser só conversa de criança. Eles têm, 9, 10 anos? Falando besteirinha. Mas aí adiante eles comentam sobre a morte de um tio deles. É muito velho, diz Grande Valder. 65 anos, acho eu. Velho demais para batalhas. Andava sempre dizendo que estava cansado. Pequeno Valder soltou um assobio. Cansado de esperar que nosso avô morra, você quer dizer? E significa que só Aemon agora o herdeiro? Não seja burro, o primo rebateu. Os filhos primogênitos vêm antes do segundo filho. O seguinte na linha de sucessão é Sir Raymond, depois Edwin e Walter Negro e Peter Espinha, e depois Aegon e todos os filhos dele. Raymond também é velho, disse o pequeno Valder. Já passou dos 40, aposto, e tem uma barriga ruim. Acha que ele vai ser senhor? Eu serei senhor. Não me interessa se ele é ou não. Então, primeiro, você vê que essa ambição não é pouca coisa para o Grande Valder, né? Ele fala, eu vou ser o senhor. Dá uma impressão de certeza, né? Que é reforçada pelo não existência de qualquer sentimento de qualquer um dos Valders em relação à morte do tio, quanto mais a do Grande Valder. Então aí você começa a ter uma impressão meio sinistra do garoto, né? E isso é só reforçado quando você encontra novamente no 5º livro. Encontrar seus primos, meu senhor? Não, nunca achei que os encontraríamos. Estão mortos. Lord Raymond nos matou. Isso é o que eu teria feito se fosse ele. Esses primos do Grande Valder, na verdade, são os 3 irmãos Frey que levaram o corpo do filho do Manly para Porto Branco. E é suposto que talvez o Manly os tenha matado e colocado seus corpos em 3 grandes tortas que ele serviu no banquete de casamento do Ramsay e da falsa Arya, em Winterfell, que ocorreu pouco antes da batalha contra os Tênis. Bem, mas isso é só conjuntura, embora sirva para deixar a situação um pouquinho mais tensa entre os nortistas e os sulistas. Mas não acabou ainda. Grande Valder ainda dá outras provas de seu envolvimento. Rod Ramsay desceu do estrado até o garoto morto. Seu pai se ergueu mais lentamente, olhos claros, encarando solene. Isso foi trabalho sujo. Pela primeira vez, a voz de Roose Bolton estava alta e suficiente para ser ouvida. Onde o corpo foi encontrado? Embaixo daquela fortaleza destruída, meu senhor, respondeu o Grande Valder. Aquela com as velhas gárgulas. As luvas do menino estavam empastadas com o sangue do primo. O sangue do primo, nessa altura, estava totalmente congelado. Como é que ele estava coberto de sangue? Pergunto eu. Enfim. Eu disse para não sair sozinho, mas ele falou que tinha que encontrar um homem que devia prata. Que homem, Ramsay desejou saber? Dê-me seu nome. Aponte-o para mim, garoto, e eu lhe farei um manto com a pele dele. Ele nunca disse, meu senhor. Apenas ganhou o dinheiro nos dados. O garoto feio hesitou. Foram os homens de Porto Branco que ensinaram a jogar. Não sei dizer quais, mas foram eles.
Então, nesse momento, o grande Walter coloca a culpa bem discretamente em cima de algum dos Manderley e a afasta de sua própria. Mas, assim, ele tem os meios, o motivo e a oportunidade. Que, assim, ele tem ambição pela posição principal das gêmeas, né? E aí, quando começa aquela onda de assassinatos misteriosa em Winterfell, ele vê aí a oportunidade perfeita para avançar mais um pouco na linha sucessória. Lembre-se que pequeno Walter é o neto do Walder Frey pela terceira esposa, enquanto o grande Walder é neto pela quarta esposa. Então, o grande Walter, ele mata o primo de quem ele já não curtia muito, e o sangue fica sujo nele, que não estava congelado ainda. Aí ele encontra o corpo e acusa os Manderley. Toda a situação, como eu já adiantei no passado, causou um caos entre os Frey e os Manderley, o que ajuda ainda mais a afastar as circunstâncias suspeitas que envolvem o grande Walter. O garoto tem 9 anos e fez tudo isso. Matou o primo a sangue frio e conseguiu sair livre. Pra mim, isso não é nem uma teoria, é fato. Mas o que me deixa mais animada em relação a isso são suas possíveis consequências. Então, já tem certas dicas nos livros que quando o Lord Walder, o avô dos garotos, morrer, a competição pelo posto de Lorde da travessia vai ficar bem competitiva. A linha de sucessão ela foi basicamente memorizada pelo grande Walder, que, pelo que ele fala, nós conseguimos perceber que a linha ela é basicamente sucessão sálica, ou seja, apenas os homens herdam. Isso é um pequeno contraste com o costume ândalo, que é semi-sálica, ou seja, as mulheres depois dos homens. Embora, em princípio, as mulheres pudessem herdar se fossem filhas de um herdeiro aparente. Mas o que acontece, costuma acontecer, é uma sucessão semi-sálica. Mas entre os Freys, parece que apenas os homens herdam, o que, para mim, se encaixa perfeitamente na personalidade daquele velho infame. Enfim, mas isso é apenas um pensamento a mais para falar mais profundamente da linha sucessória da casa Frey. Bem, ela é grande, né? Então eu vou me limitar a falar de alguns poucos membros. Na verdade, na linha sucessória tem poucas pessoas realmente notórias. Por exemplo, o Sir Edwin Frey, o primeiro colocado, que é o herdeiro, o Black Walter, que é o segundo colocado, irmão do Edwin, o Aemon Frey, que é marido da Jaina Lannister e o novo senhor de Corre Rio, o Hostin Frey, que está do lado de fora de Winterfell, quer dizer, foi expulso pelo Roose depois de arranjar confusão com os Manderley e agora está esperando o Stannis. O Aemon Frey, que é famoso por ter matado a Catelyn no Casamento Vermelho. O Lothar Frey, que é um dos caras mais inteligentes da casa Frey e possivelmente o mais perigoso. E o grande Walder. O resto da lista é de gente basicamente que parece que tá ali na verdade para fazer volume, para dar mais sentido à piada que o Walder Frey consegue tirar um exército de dentro das suas calças. Agora, vamos examinar rapidamente as implicações dessa lista. Nesse momento dos livros, o grande Walder ele é o 30º colocado na linha sucessória das gêmeas. Pouco provável de herdar, né? Agora, se vocês se lembram da bela estadia do Jaime em Corre Rio, houve um papo sobre o primo dele, o Daemon,
se casar com uma Frey. E pelo visto, ele vai em frente com isso mesmo. Faz parte do acordo entre os Lannister e os Frey, que o casamento ocorra. Mesmo que o Daemon esteja um pouco hesitante. Tal. E ao mesmo tempo, chega um novo nessas conversas, chega um novo cantor em Corre Rio. Esse cantor é o Tom, que anteriormente a gente tinha visto com a Irmandade dos Companheiros Sem Bandeiras, né? Que agora é capitaneado pela falecida Catelyn Stark. Então, isso dá muito espaço para que o Tom possa abrir os portões de Corre Rio quando o casamento do Daemon e dessa garota Frey acontecer. Provavelmente, todos os Freys e os Lannister que estiverem nas regiões fluviais vão atender o casamento. Inclusive, boa parte da linha acessória acima do Grande Walder. E vai ocorrer um massacre, o Casamento Vermelho 2. Né? Então, nesse sentido, eu acho que é bem presumível achar que a maioria daqueles Freys descartáveis que eu mencionei vai ser assassinato. Juntamente, provavelmente, com o Walder Frey. Então, o novo Lorde de Corre Rio, nesse sentido, ia ser o Hosting Frey, que não é muito inteligente e que nesse momento está esperando o Stannis no norte. Principalmente, como não é muito inteligente, ele vai acabar morto, seja pelo Stannis ou pelo inverno. Depois de sua morte, o próximo da linha acessória é um cara chamado Brandamer Frey, que está nesse momento em Bravos. Não vai conseguir ceder. Depois disso, é um outro homem chamado Sandor Frey. E depois é o Grande Walder. Então, se o Casamento Vermelho ocorrer de fato, o Grande Walder vai estar uma pessoa de seu senhor de Corre Rio. Eu consigo ver perfeitamente ele retirando esse pequeno obstáculo do caminho e subindo até o posto mais elevado das Gêmeas por meio de assassinato e enganação, manchando ainda mais o nome da casa e, bem, eu acho que meio que decretando seu fim, né? Porque quem vai querer negócio com uma casa que foi basicamente cedida por meio de sangue, né? Sem contar que, se o Grande Walder for morto, só vão restar basicamente mulheres. E a sucessão das Gêmeas pode então ocorrer para outra família por meio do casamento dessas garotas. Então eu acho que é significativo que um garoto meio homicida e psicopata está acabando sucedendo ao seu avô homicida e psicopata. Enfim, mas é só uma teoria. Então, ficamos por aqui, gente. Se gostarem do vídeo, curtam. Se quiserem, compartilhem. Se quiserem mais vídeos como esse, é só se inscrever aqui embaixo. Não esqueça de comentar suas opiniões e dar ideias para novos vídeos, ok? Tchau, tchau, gente.